Queridos irmãos, bom dia, boa tarde, a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Não importa a circunstância, o nosso Deus proverá. Nós cremos nisso. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão imenso que os alicerces do cárcere foram abertos e abalados, e todas as portas e correntes se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crer no Senhor Jesus, e tu e a tua casa sereis salvos. Louvado seja Deus. Olha que momento interessante. Tanto Paulo quanto Silas, eles estavam presos, detidos, acorrentados, numa cela fria, sofrendo maus tratos, junto com uma série de outros prisioneiros, mas estes sim, fora da lei, pessoas cruéis, pessoas que estavam ali pagando as suas penas pelos feitos que mereciam. Quanto Paulo e Silas, não. Qual a razão que os levou a estar ali naquela prisão? Porque eles estavam cumprindo o mandamento de Deus. Ele estava em obediência à vontade de Deus, ou seja, pregando o Evangelho. O texto anterior nos fala que ele pregava o Evangelho e seguia ele uma mulher. E essa mulher dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Por 3 dias eles ouviram aquela ladainha daquela mulher, até que Paulo, então, cheio do Espírito Santo, expulsou aquele espírito maligno que estava naquela mulher. E aquela mulher era responsável, através das suas adivinhações, feitiçaria, ou qualquer outra coisa nesse sentido, dar muitos lucros aos homens daquela cidade. Quando o espírito maligno, que era o responsável por aqueles supostos lucros, foi expulso dela, a margem de eles recuperarem, ganharem, lucrarem com isso, também deixou de existir. Esses homens ficaram muito revoltados, foram lá denunciar Paulo e Silas como se eles estivessem perturbando a ordem pública. Eles foram açoitados por isso e foram lançados no cárcere. Aquele carcereiro recebeu a ordem de guardá-los com a própria vida. E ali, o texto bíblico nos fala que, encarcerados, eles cantavam e eles oravam a Deus. Veja bem a situação desses homens. Nós não estamos falando de uma quarentena. Nós não estamos falando de alguém que está dentro de casa, com a família, no conforto do lar. Nós estamos falando de pessoas que têm banho quente todos os dias. Nós estamos falando de pessoas que comem do bem, do melhor, do bom e do melhor. Nós estamos falando de pessoas que deitam numa cama quentinha, com todo o conforto dentro de casa. Nós estamos falando aqui de uma prisão. Faço esse paralelo porque tem muita gente que já está se desesperando, está subindo pelas paredes, porque alguns dias estão dentro de casa e não podem mais sair por causa dessa questão de saúde pública, essa questão do vírus, do coronavírus. Veja bem, tenha paciência, tenha calma. Você não está numa prisão, você está dentro do seu lar. E assim como Paulo e Silas
não fizeram nada para estar na prisão, eu sei que você também não fez nada. Mas é um momento que você precisa ter paciência, você precisa ter tranquilidade, você precisa ter fé em Deus. Porque assim como a sequência da história nos mostra, Deus vai dar livramento. Deus vai olhar com misericórdia para a vida dos seus. Deus não vai deixar trancafiados tanto Paulo e Silas quanto você e eu, cada um de nós. Porque Deus cuida de nós. Esta é a verdade do Evangelho. Um Deus que cuida de nós. E pode entender que a minha situação e a sua situação, ela é muito melhor do que de Paulo e Silas. Não fomos açoitados, não fomos espancados, não fomos injustiçados, não fomos trancafiados em troncos, e nós não temos ninguém da justiça vigiando os nossos passos. Pois bem, eles, apesar de estarem numa situação extremamente diferente da nossa, para o ruim, é claro, ao invés de estarem reclamando, ao invés de estarem ansiosos, ao invés de estarem revoltados, ao invés de estarem praguejando, brigando uns com os outros, pelo contrário. O que eles estavam fazendo? O que a Bíblia diz? Eles estavam orando. Eles estavam cantando hinos. Olha que coisa interessante a palavra de Deus nos ensina e ensina a você. As coisas estão difíceis, precisamos orar. Precisamos cantar louvores a Deus. No meio dos louvores, Deus habita. E o louvor, ele literalmente libera. Ele liberta as tensões. Ele liberta a ansiedade. Ele liberta as coisas que oprime, que angustia. E a oração é o canal que abre a nossa experiência para com Deus e vem a resposta de Deus para conosco. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de interceder ao Senhor. Orar e louvar. Esses dias precisam ser para mim e para você, como Paulo e Silas, momento para orar a Deus e momento para adorar ao Senhor. Cantar. Cante, cante, cante. Não qualquer melodia, não qualquer música, mas hinos de louvor a Deus. E enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que lá pela meia-noite veio um terremoto, e esse terremoto abalou os alicerces da prisão de tal maneira que as portas se abriram, as correntes que estavam nas suas mãos e pés se abriram também, e eles estavam completamente soltos, livres, como nunca estiveram. Eis que de repente, como fruto daquele terremoto também, um carcereiro veio acordado, assustado, e pede luz para entrar dentro daquele cárcere, até mesmo porque imaginou que todos os prisioneiros haviam fugido. Quando ele chega e vê as portas abertas, ele é tomado por um sentimento de medo, de pavor, de angústia, de desespero. Olha bem, no momento de tensão, existe uma diferença muito grande quando nós estamos com Deus e quando nós estamos sem Deus. As provações tendem a nos trazer para perto de Deus, porque viver a tribulação sem Deus é complicado demais. E aquele homem não tinha o que se agarrar. A única coisa que ele tinha em mente é que foi lhe dada uma ordem, uma obrigação de guardar aqueles homens com a sua própria vida. E agora ele imaginava que todos haviam fugido. Aquele homem saca a sua espada e quando está prestes para cometer o maior ato de loucura que um ser humano pode cometer em vida, que é o suicídio, ele ouve uma voz que vem de lá de dentro do cárcere, frio, úmido, todavia aquecido pela oração e pelos cânticos espirituais. Não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui, bradou Paulo. E ele entrando, realmente conferiu com a sua lâmpada e viu que todos estavam ali. Ele percebeu que aquele terremoto foi um milagre de Deus. Ele percebeu que as portas abertas foi um milagre de Deus. Ele percebeu que as correntes que caíram dos pés e mãos foi um milagre de Deus. Mas o que ele percebeu de melhor e de maior é que ele não precisava acabar com a sua vida, porque todos estavam ali. E se todos estavam ali, todo prisioneiro almeja fugir, almeja liberdade, almeja sair
mas eles não eram prisioneiros. Eles estavam ali porque Deus tinha um propósito na vida dele, e o propósito da vida deles está prestes a acontecer. E qual era o propósito? Ele faz uma pergunta, uma única pergunta, a pergunta mais inteligente da sua vida, talvez a pergunta mais inteligente que nós podemos fazer a nós mesmos, que todo ser humano precisa fazer a si mesmo. Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? E para toda boa pergunta precisa haver também uma resposta extraordinária. E a resposta parece que já estava na ponta da língua. O apóstolo Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo. Olha, é tempo de crer, é tempo de orar, é tempo de cantar hino ao Senhor e é tempo de crer. Nesse momento que nós estamos de quarentena, Deus está trabalhando a nossa alma, Deus está trabalhando o nosso espírito, Deus está trabalhando as nossas forças, Deus está fazendo algo de novo em nós, para que quando sairmos daqui, saímos de uma forma diferente. Crê no Senhor Jesus Cristo. Veja bem que a promessa é salvação para toda a família. Será salvo tu e a tua casa. A sua esposa precisa de salvação, o seu esposo precisa de salvação, os seus filhos precisam de salvação, os seus pais precisam de salvação. Salvação eterna e salvação desse mundo, salvação das dívidas, salvação das enfermidades, salvação dos problemas, salvação dos dilemas, salvação das tempestades, salvação das cadeias, salvação dos vícios. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. Que a sociedade possa crer nesse momento difícil, que o país possa crer nesse momento difícil e certamente seremos salvos, porque essa é a promessa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Querido Deus, entregamos aos cuidados do Senhor a nossa família, o teu povo, a nação brasileira. Trabalhe em nós, cuide de nós, abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus proverá. Deus proverá. O nosso Deus proverá.